O país revisa as regras para o uso dessas ogivas. No ano passado, a Rússia deixou o tratado que proíbe testes nucleares, mas tem em solo mais de 5.000 ogivas com potencial de destruição muito maior do que as bombas usadas pelos Estados Unidos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, seja bem-vindo ao canal Olhar Político TV. Aqui trazemos informações importantes para quem gosta de acompanhar as notícias de política do Brasil e do mundo. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Clima tenso no leste europeu. A Rússia voltou a alertar o mundo sobre os riscos de uma guerra global. O país tem o maior arsenal nuclear depois dos Estados Unidos. A ameaça é uma resposta ao Ocidente pelo apoio à Ucrânia. O Ocidente está brincando com fogo, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia durante coletiva de imprensa em Moscou. Sergei Lavrov acusa os países ocidentais de ultrapassarem limites ao enviar armas e permitir que sejam usadas para atacar o território russo. A reação veio depois de declarações do presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky pediu aos aliados autorização para ampliar os ataques contra a Rússia com armamento estrangeiro. Há 3 semanas, a Ucrânia anunciou ter tomado controle de 100 vilarejos em Kursk, na Rússia, e confirmou que usou mísseis americanos para destruir pontes do inimigo. Lavrov foi ainda mais direto e alertou os Estados Unidos sobre os riscos de uma terceira guerra mundial. Segundo ele, os americanos acreditam que um conflito afetaria exclusivamente a Europa, mas o chanceler deixou claro que a Rússia tem o controle de armas nucleares e pode usar esse arsenal da forma que quiser. O chanceler russo afirmou ainda que o país revisa as regras para o uso dessas ogivas. No ano passado, a Rússia deixou o tratado que proíbe testes nucleares, mas tem em solo mais de 5.000 ogivas com potencial de destruição muito maior do que as bombas usadas pelos Estados Unidos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa questão sempre foi polêmica e agora ainda mais, uma vez que a OTAN estava oferecendo armas para a defesa da Ucrânia e agora a Ucrânia está usando essas armas para atacar a Rússia. O presidente russo disse que esse armamento da OTAN muda toda a natureza do conflito e, por isso, os países da OTAN estariam em guerra com a Rússia, assim desencadeando uma guerra em nível mundial. O evento desta quinta em Nova York era sobre a reconstrução da Ucrânia. Mas todos os esforços diplomáticos do país nesse momento são para conseguir dos aliados a autorização para usar mísseis de longo alcance em território russo. Os Storm Shadows são produzidos pelo Reino Unido e pela França com tecnologia norte-americana. Acertam alvos a até 250 quilômetros de distância e podem penetrar camadas de concreto e aço antes de explodir. É um armamento que os ucranianos querem usar contra depósitos de armas dos russos. À medida em que as negociações avançam, Moscou manda mais um aviso. O presidente Vladimir Putin anunciou que pretende passar a considerar o uso de armas nucleares legítimo se a Rússia for atacada por um país que não tem as ogivas, caso da Ucrânia, com a ajuda de outro país que as tenha, caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a resposta russa com armas nucleares, diz Putin, poderá acontecer mesmo que o país não tenha sido atacado com esse tipo de armamento. Basta que mísseis como o que os ucranianos querem usar cruzem a fronteira da Rússia, avisa Putin. Há sinais de escalada em ambos os lados. Quando o presidente Volodymyr Zelensky citou o Brasil no discurso da ONU, Brazilian duo tries to grow into a choir of voices. Era uma rejeição à ideia de congelar o conflito e começar negociações com a Rússia se o país, ainda que temporariamente, continuar ocupando territórios que, segundo a lei internacional, são ucranianos. Este foi um dos assuntos da entrevista que fiz com o embaixador da Rússia, Alexei Labitsky. Ele contesta o voto de 143 países da ONU, inclusive o do Brasil, condenando a anexação ilegal de territórios ucranianos. Alexei Lebitsky confirmou que Vladimir Putin já recebeu o convite para ir ao G20 do Brasil,
mas ainda não se decidiu. Ele também contesta o mandado de prisão expedido contra o seu presidente pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário.